noite, nação brasileira, saudações meus caros, fiozinho gostoso aqui, e hoje eu trago para vocês mais um vídeo sobre a nossa querida seleção brasileira. Está chegando o dia e a hora do Brasil enfrentar a Escócia pela última rodada da fase de grupos. E a da maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções, 104 jogos, nação. Até o dia de sábado, nós teremos as definições de todos os grupos, do grupo A até o grupo L. E aí, no domingo já, nós teremos a próxima fase. Nessa próxima fase, muitos irão chorar, outros irão rir, uns voltarão para casa, outros ficarão para lá para assistir os jogos finais. Então, nação, e aí o Brasil vai enfrentar a Escócia, né, quarta-feira, 7 horas da noite, e aí a grande pauta do momento é: vai passar em primeiro, vai passar em segundo, quem que vai pegar na próxima fase? Holanda, Japão, Suécia, qual é o adversário mais difícil para a seleção brasileira nessa próxima fase? Amigos do canal Mundo do Flamengo, nação brasileira, como eu disse, a partir de domingo teremos jogos decisivos, o amor à camisa prevalecerá, o amor à sua pátria, sangue nos olhos, jogadores das seleções vão fazer tudo para se classificar. Muitos irão chorar, outros ficarão para assistir o decorrer do evento, e ainda terá muitas seleções que vão ficar alegres, ficar felizes, porque vão conseguir passar de fase demonstrando seu bom futebol em campo. E nós, a nação brasileira, né, queremos que o Brasil seja uma delas, passando pelo adversário, não importa qual seja. O importante é o Brasil mostrar, os jogadores da seleção mostrar o seu amor à pátria, fazendo um ótimo jogo e passando de fase, passando para as oitavas de final. Então, meus caros, se o Brasil não for terceiro colocado, for o segundo ou for o primeiro, o adversário será um desses três, né? Como eu disse, Holanda, Japão, Suécia. Se for o segundo, muito provavelmente a Holanda pode ser o adversário. Eu acho, assim, a Holanda como o pior adversário possível, nação. Porque a Holanda tem um time muito forte, tem jogadores decisivos, tem um treinador que demorou ali, tem um grande controle sobre o seu elenco, demonstra isso, sabe fazer as devidas alterações quando for preciso ao longo do jogo. E a Holanda também, nação, ela tem uma tradição de enfrentamento com a seleção brasileira. Nesses enfrentamentos, nação, a Holanda claramente leva uma vantagem sobre o Brasil. O primeiro confronto entre essas duas seleções foi na Copa de 1974, onde a Holanda venceu por 2-0 e eliminou o Brasil. Aí em 94, 20 anos depois, de novo, vitória do Brasil dessa vez. Aí 4 anos mais tarde, em 98, terminou empatado e o Brasil classificou nos pênaltis sobre a Holanda. E aí depois disso só deu Holanda nesses mata-matas. Então a Holanda é o mais difícil possível de um time, né, que a ser batido pelo Brasil. E se torna mais difícil ainda porque o Brasil não tem time atualmente. O Brasil está trocando pneu com o carro andando. E aí que complica mais ainda. Como eu disse, o Brasil nunca venceu a Holanda em 90 minutos com bola rolando. Venceu uma vez no mata-mata, se classificou, mas foi nos pênaltis. E aí depois disso é empate e derrota da seleção brasileira. Então, de todos os adversários possíveis, Japão, Suécia, a Holanda é o adversário mais forte, porque tem um bom time, tem jogadores decisivos e tem um treinador que conhece muito bem seu elenco, que gesta muito bem sua equipe. E tá muito diferente do que acontece atualmente nesse elenco do Brasil. E agora, nação, falando um pouquinho mais sobre os outros jogos dessa segunda rodada, de outras seleções, de outros grupos e tudo mais. Vocês não acham assim meio impressionante, nação, a incapacidade de algumas seleções nessa Copa para marcar um gol sequer? A Bélgica tem Lukaku, tem De Bruyne e não conseguiu fazer um gol no Irã. Empatou 0-0, ficou com um a menos e tudo mais. Os dois goleiros fizeram defesas difíceis. O goleiro do Irã, o Courtois, também fez defesas complicadas. E é um negócio assim que chama bastante atenção, porque todo mundo assistiu o jogo, a grande maioria das pessoas vão parar para assistir os jogos da Copa. Então depois
daquele jogo terrível do Equador, que foi incapaz de vencer o Curaçao, de fazer um gol na seleção que tomou 7 da Alemanha, foi a vez da Bélgica. Foi a vez da Bélgica em fazer um jogo muito, mas muito ruim. Um time que passa o jogo inteiro, 90 minutos, 95 minutos, 97 minutos, numa correria só, de um lado pro outro no campo, numa trocação contra a seleção do Irã, que é um time muito inferior, sofre problemas com logísticas e tudo mais, que são problemas exclusivos dessa seleção. E aí no final, a Bélgica, que já fracassou na Copa passada anteriormente, ensaia não se classificar num grupo bem acessível, porque é um dos grupos mais fáceis que tem essa Copa. Aí a gente pega outra seleção, como a seleção da Argentina, tá num grupo assim mais difícil que a seleção da Bélgica, e venceu 2 jogos, já está classificada. 5 gols da Argentina e 5 gols são do Messi. Então, assim, é bem difícil não se classificar, né? A não ser que seja o último colocado, coisa que a Bélgica não é, e não ser que você seja o pior terceiro colocado possível. Então, eu acho, sim, que a Bélgica vai se classificar, mas o que fica, assim, meio incômodo para alguns torcedores é a dificuldade que a Bélgica, que é uma grande seleção, uma seleção forte, tem bons jogadores de nível mundial em grandes times da Europa e está sofrendo. Não fez um gol hoje. Então é assim meio relevante essa pauta, esse tema. E aí a gente vê as seleções também da América do Sul. O Equador fez um jogo terrível contra o Curaçao. Não conseguiu fazer um gol numa seleção que tomou 7. Aí a gente pega o Brasil lá em 2014. Tomou 7 da Alemanha. No jogo seguinte foi contra a Holanda, tomou 3-0 da Holanda em casa, no Brasil. Então, lá em Minas Gerais, se eu não me engano. Então é sim meio as seleções sul-americanas. O Brasil tá se saindo assim, bem até. Empatou o primeiro jogo, aí venceu o segundo jogo por 3-0. E uma das seleções que está sendo a melhor assim é a Argentina, que fez 2 jogos, ganhou os 2 jogos e já está classificada antecipadamente. Então é sim uma pauta relevante, porque a gente, além de ver o Brasil, ver o desempenho do Brasil, a gente com certeza vai parar para assistir os outros jogos dessa Copa. E assim é uma questão a ser levantada, uma questão a ser debatida. Como eu disse, eu acho sim que a Bélgica vai se classificar, porque é difícil ser eliminado. Mas depois do Equador, a Bélgica deixou muito a desejar. E aí o Equador já é outros 500, porque vai ter que vencer a Alemanha para poder classificar. Como eu disse, não é algo impossível de acontecer, mas que o futebol que o Equador vem desenvolvendo, vem desenvolvendo nessa Copa, é sim meio contraditório, meio impossível de você acreditar. E nação, quando a gente vê assim outras seleções além do Brasil, a gente pega outra seleção sul-americana, que no caso é a seleção uruguaia, né? Comandada pelo técnico Marcelo Bielsa e tudo mais, é uma seleção que vem decepcionando e não é assim tão fácil de a gente afirmar, mas é algo que pode acontecer muito provavelmente, que é o Uruguai ser eliminado já nessa fase de grupos, porque é um grupo ali onde está tudo embolado. A Espanha tem 4 pontos, aí segue do Uruguai. O Uruguai está em segundo com 2 pontos. Aí vem mais uma seleção, e aí vem a Arábia Saudita, né? O Uruguai vai ter que vencer a Espanha para poder classificar, nem que seja só em segundo, e vai ter que torcer para o Cabo Verde perder para a Arábia Saudita, que já está empatou a primeira com o Uruguai e perdeu a segunda para a Espanha. Então é sim uma situação bem complicada do Uruguai, e é uma seleção que pode deixar a Copa do Mundo já nessa primeira fase de grupos. Tem jogadores como o Valverde, que está sendo uma decepção, joga num grande clube da Europa, mas na seleção não está correspondendo, não está rendendo o bom futebol que ele pode render. E aí os outros jogadores estão ali só por estar praticamente. O técnico da seleção também já falou ontem, né, na entrevista coletiva, que não vai poder contar com a Arrascaeta, que está contundido nessa última rodada. Então é muito provavelmente que o Uruguai seja desclassificado já na fase de grupos, porque vai ter que vencer a Espanha, que é uma grande seleção. É o mesmo caso do Equador. O Equador enfrenta a Alemanha, o Uruguai enfrenta a Espanha. Não é algo impossível deles vencer essas seleções europeias, mas é algo muito improvável.
Mas enfim, nação, até a próxima e abraço, nação brasileira. Saudações!